aí, meus povos e minhas povas, vocês estão bom? Eu tô muito bom não, tô meio marromeno, tô meio chumbado aqui com esse resfriadão que tá tentando me derrubar. Mas a gente, como médico, quando avisa para as pessoas, olha, isso é uma virose, todo mundo fica dizendo que a gente é incompetente, porque toda virose começa da mesma forma. Isso. Depois é que você vai descobrir, à medida que elas forem tomando as suas outras formas e mostrando seus sintomas, aí que você vai poder ter ideia de qual é o vírus que está atacando. Queria comentar a respeito de um coleguinha que está no meu Facebook, que ele postou lá um negócio meio idiota lá, dizendo que todo bolsonarista é retardado, alguma coisa assim, cara. Não consegui, não lembro de cabeça, mas eu vou postar aí no vídeo. E além dele dizer que... Aí quando eu vi aquilo, eu falei que isso é característico de quem não tem argumento para um bom debate. Aí obviamente ele me respondeu, falou um monte de bobagem e falou que era para dar os meus argumentos pro Eduardo Bolsonaro, prejudicando o Brasil, trazendo as tarifas, que não sei o que, indo lá, que é um traidor da pátria, aquele monte de falácia retardada que a gente sabe que estão em voga, né? E aí a gente sabe que falar até papagaio fala, né? Pensar já é uma outra situação. Então eu qualifico pessoas como ele, esquerdista, em 3 grupos diferentes. A última que eu vi é que esquerdista, quando não está roubando, está mentindo. Mas não é só isso não, né? A minha qualificação de esquerdista é que você tem 2 grandes grupos, né? E um desses grupos é dividido em outros 2. O primeiro grande grupo de esquerdistas é os que estão ganhando alguma coisa com isso. Obviamente não tem muito o que discutir. Esse povo que está lá em Brasília, obviamente está ganhando alguma coisa com isso. Então eles são esquerdistas que se locupletam da situação e principalmente da atuação do outro grupo, que é os que não se locupletam com isso. Esse outro grupo é formado por 2 tipos, que eu qualifico como esquerdemente e esquerdopata. Eu sei que isso vai dar confusão. Você tem que parar de arrumar essas confusão, velho. O que é o esquerdemente? É o cara que acredita na esquerda. É o cara que nem leu Marx, entendeu? Ele vê umas coisa meio retardada de alguém falando: não, nós estamos aqui pelo povo, nós vamos acabar com a fome, nós vamos acabar com a doença, nós vamos acabar... Aí, porra, acredita nisso piamente, sem pensar, e acha que aquilo que tá ali é o certo. Esse eu tenho pena, porque eu sei que com um pouquinho de iluminação, um pouquinho de educação, um pouquinho de ajuda positiva, digamos assim, ele pode enxergar a luz e sair desse buraco que ele se encontra. Agora, o esquerdopata, ele já é uma outra coisa, uma outra categoria. Ele precisa de um tratamento de forma diferenciada, como todo psicopata. O esquerdopata é um psicopata da esquerda. Então é uma pessoa pouco confiável, é uma pessoa que pode te esfaquear pelas costas sem piscar o olho, porque ele não tem empatia, ele não reconhece o ser humano como ser humano, né? E esses são os mais abusados, os mais usados pelos esquerdistas que se locupletam, aqueles que estão lá em cima. Fica então a situação: como responder a esse tipo de gente? Eu acho que o amiguinho lá do Facebook, ele tá mais no outro grupo, tá? Eu acho que ele tá mais pra esquerdemente. Esperar pra ver. Mas
como a gente interage com esse tipo de gente. Um dos critérios que a gente utiliza para defesa armada, uma das coisas que a gente pensa, são os 3 Es principais que você vai escalonar na sua vida quando tiver qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de mudança, tá? Qualquer coisa que seja que te ponha em risco. A primeira coisa o primeiro dessa coisa é evitar. Tipo assim, ainda há pouco, alguns quilômetros atrás, eu tomei uma baita de uma fechada de um cara com um carro grande, um Mitsubishi Outlander. Ele simplesmente pegou, fez a curva. A gente estava fazendo uma curva para a direita e eu estava na pista da esquerda, ele vinha na pista da direita, e no meio da curva ele simplesmente mudou de pista e se jogou em cima de mim. Eu dei uma buzinadinha, pisei no freio e deixei ele entrar na minha frente. O que eu ia fazer? Tinha outra coisa a fazer? Outras pessoas poderiam ir atrás dele, começar a xingar, dar fechada, pintar os canecos, né? Aí você está pulando os Es, né? Então o que eu fiz? Eu evitei uma confusão. Freiei, saí, vai fundo, irmão. Siga com Deus e as pulgas, e aconteça o que acontecer, é contigo mesmo. Se eu entro numa de brigar com o cara por causa da fechada, o que ia acontecer? Não faço a menor ideia. Mas vai que ele tá armado. Vai que ele tá num mau dia com a arma na cintura querendo criar confusão. Olha minha mulher viúva e meus filhos órfãos aí. Tô fora, irmão. Tô fora, sem condição. O segundo é o evadir. Amigo, não tem outra condição. A confusão tá formada. Rapa fora. Pula fora, porque aí realmente não tem jeito. A coisa vai ficar ruim. Se ficar ruim, você tá no meio, vai acabar sendo envolvido, querendo ou não. Então você evade, vaza, pula fora, se joga, mané. Em último caso, você está numa condição em que você nem tem condição de evadir, aí sim você vai enfrentar. Ok? Em algumas situações, quando você enfrenta a ameaça, ela entende que não vai ser tão simples quanto imaginou e pula fora, né? Modifica a sua intenção e tenta sair dessa brincadeira. Inclusive com animais isso acontece muito, né? Então esses 3 Es tem que estar sempre na tua cabeça, tem que estar sempre pensando nisso. Você está na selva, numa condição, você ouviu um rugido de um urso, o que você faz? Vaza, irmão, vai pra casa. Quem te mandou ir pra selva? Eu, hein? Tome vergonha nessa cara. Não deu tempo de evitar, né? Porque você devia ter ficado em casa, tinha nada aqui pra selva onde tem um urso. Mas já que você foi, tenta evitar. Ouviu o barulho do urso? Sobe numa árvore, se esconde, se finge de morto. Faz qualquer coisa. Não deu? Aí você... O urso deu de cara contigo? Levanta os braços, grita, faz bastante barulho, pega um pedaço de pau, alguma coisa assim, que normalmente o bicho vai se afugentar. Mas lógico, isso depende do urso, né? Tem as classificações, eu não lembro isso de cabeça não, porque assim, eu não costumo encontrar muito urso no meu caminho. Mas eu sei que tem, se eu não me engano, o urso negro você enfrenta, o urso pardo você se finge de morto, e se for o urso polar, ajoelha, reza, entrega a alma, porque já foi, irmão, não tem conversa com ele. Tem um amigo meu, Daniel Lemos, músico, produtor musical, tá sempre com a gente aqui, usa bastante meu estúdio lá em casa, principalmente para fazer o Sopa, que é um projeto que ele desenvolveu aí, que eu venho ajudando já há alguns anos. Sopa é Somos Produção Autoral. Daniel, durante um tempo, ele passou fazendo navio, né? Navio de cruzeiro. Então ele entrava como músico nos navios, né? Para entreter a rapaziada lá de baixo.
E num desses cruzeiros ele foi parar na cidade Longyearbyen, alguma coisa, eu não lembro o nome da cidade não, mas é a cidade mais ao norte no planeta. E ele achou engraçadão porque quando desceu lá todo mundo andava com armado. E não era pistolinha não, todo mundo andava de canhão nas costas mesmo, tudo arma pesada. Aí os caras falaram, né, que no verão, né, com degelo e tal, os alimentos do urso polar vinham mais para o sul, justamente onde eles ficam. Então quando entra um urso polar na cidade, a única maneira de você se livrar dele enquanto ele estiver com fome é matando. Se não matar, você que vai virar o almoço dele, ou a janta. E depois que ele descobrir que ali tem janta abundante, aí ele vai voltar sempre para poder jantar, entendeu? Vai manter o seu como é que chama? Que armazena comida? É isso, o seu armário de alimentos vai ficar cheio ali naquela cidade, entendeu? Então não tem muita opção, o pessoal é obrigado a matar os ursos para poder sobreviver. Bom, já falei para cacete. E assim a gente fica. Eu misturei nesse assunto um pouquinho de política e um pouquinho de estratégia de defesa, principalmente quando você está armado. Se você tem porte de arma, você está andando com tua arma e acontece alguma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é evitar confusão. Você tem que parar de arrumar essas confusão, velho. Se não der para evitar, vaza, evade. Se não der nem para evitar nem para evadir, aí você é obrigado a... Estamos realizando filmagem de cenas de ação com disparo de tiros de festim nessa área. Desculpas pelo transtorno e agradecemos a compreensão. Tá. Eu vou acreditar, porque eu tô passando assim, bem no meio da maré, na linha amarela, saindo da linha vermelha. Aí tá dizendo, não, é só tiro de festim, você pode ficar tranquilo aí dentro do carro quando a bala comer. Vou sim. Primeira estratégia, evitar. Tô indo embora, não deu pra evitar porque eu tive que passar, então tô evadindo. Tchau, fui. Tchau não, tô no engarrafamento. Tá merda. Bom, então é isso, galera. Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo, assim que der. Se eu ainda não tiver sido preso. Fui!